Paz do Senhor, meus irmãos, muito bom dia. Eu espero que você tenha passado uma noite abençoada, de descanso. Nessa manhã nós vamos meditar num texto da Palavra de Deus, um trecho bem curtinho, mas que vai servir como base para a nossa reflexão aqui nesse momento. Se encontra lá no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 5, versículo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 5. Diz assim: Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Existe uma outra tradução também, que é a mais conhecida, provavelmente deve ser essa tradução que você deve estar acompanhando a leitura nessa manhã, e diz nessa outra tradução, lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 5, diz assim: Bem-aventurados os mansos, porque estes herdarão a terra. Eu quero orar com você, eu quero pedir que você curva sua cabeça, que você feche seus olhos, que a gente tenha um tempo de oração agora, para Deus nos inspirar e nos abençoar nessa reflexão. Pai, te agradecemos por essa manhã, te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor, ó Pai, representa para nós e de fato é. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, por todas as coisas e por tudo que temos vivido, porque temos aprendido com cada momento, ó Pai, a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Te agradecemos e pedimos que o Teu Espírito venha nos abençoar, abrindo o nosso entendimento e falando através da minha vida ao povo de Deus neste local. Em nome de Jesus. Amém. O nosso grande exercício nesses dias tem sido a observação. Eu acredito que diferentemente de qualquer outro momento da minha vida em específico, eu me vejo hoje bastante observador das coisas que acontecem à nossa volta e principalmente à minha volta. E esses acontecimentos à nossa volta, eles podem ser grandes inspirações à reflexão, ao pensamento, como também podem ser gatilhos para extrapolar aqui a nossa ira e, em muitos casos, palavras ou até mesmo atitudes violentas. Nós temos vivido, e como é de conhecimento de todos vocês, e isso está estampado nos noticiários, nós temos vivido a era da intolerância, onde simplesmente o fato de pensarmos diferentes uns dos outros já é motivo de raiva. Nós temos visto uma geração que está chegando, que já existe essa geração, que é a geração que não consegue lidar muito bem com os nãos, com a frustração, ou com a divergência de pensamentos, ou até mesmo com as críticas. Nós vemos que as pessoas entram em profundas crises quando são criticadas, quando na verdade isso faz parte de um processo onde nós aprendemos, nós ponderamos e até mesmo no momento de crítica nós estamos suscetíveis ao aprendizado. Mas muitos não encaram esses momentos como um momento de aprendizado e sim enfrentam as divergências de pensamento como uma grande afronta. E aí, como se não bastasse esses momentos de raiva, e ter esses momentos de raiva, essa raiva também às vezes é expressa por atitudes que chegam na maioria das vezes às vias de fato. E um dos termos jurídicos que a gente conhece, no artigo 21 da Lei de Contravenção Penal, Lei número 3.688 de 1941, fala exatamente disso, das vias de fato. A agressão pode ser em qualquer instância, e o crime é agravado se a agressão ainda for cometida a uma pessoa maior de 60 anos de idade. É uma lei antiga. E se você for ler essa lei na íntegra lá do ano de 1941, a pena de multa ainda está em contos de réis. O que eu estou dizendo para vocês? Porque isso nos parece que é comum na nossa sociedade. E isso nós já nos acostumamos desde garotos. Parece meio doido pensar nessas coisas, e elas acabam se desenrolando no decorrer da nossa criação e dos espaços que nós ocupávamos antigamente. Você que está me ouvindo aqui nessa manhã,
e você vai poder entender o que eu estou dizendo. Você que foi de escola pública aqui, você sabe o que eu estou falando, né? E na escola pública tinha uma lei ali, e diferentemente dos estudos de hoje, eu também sou professor e eu fui professor numa rede particular de ensino, e eu vi a diferença que era, né? Na escola pública, gritou com você, o que você tinha que fazer? Grita mais alto. Escola pública, bateu em você, bata também. E a ordem dos nossos pais era o quê? Se você chegar em casa chorando, você vai apanhar de novo. Então nós aprendíamos assim, e esse era o ambiente. E essa semana eu vi um vizinho nosso aqui, né, fazer algo que na nossa época, enquanto garotos, era normal. O filho caiu andando de bicicleta, o menininho caiu aqui na rua de casa. E o que ele disse para ele? Repreendeu o menino severamente, dizendo assim: levanta desse chão e para de chorar, porque o homem não chora. E o menininho levantou, engoliu o choro ali, né, de meio sem jeito e tal, mas é algo que às vezes nós reproduzimos inconscientemente e nem pensamos na fala que nós estamos proferindo quando nós nos vemos nesse momento. Desde pequeno, acontecimentos como esses, né, e o mais extremos que nós vimos nessa semana foi aquele rapaz negro que foi morto por um policial branco. E olha o noticiário como também ele é tendencioso. Rapaz negro morto por um policial branco. E nós temos acompanhado, se você viu as notícias, a onda de violência nos Estados Unidos em virtude desse acontecimento. E quebrando as ruas, saqueando as lojas, colocando fogo em automóveis, né, conflitos com a polícia, bombas, né? Eu vi que a presidência até cogitou de mandar o exército para as ruas, mas ainda não foi necessário, né? Mas a Guarda Nacional está ainda com grandes dificuldades para conter a população naquele país. E nós vemos um fato acontecendo, e parece que ainda que o mundo valoriza a valentia, que o mundo aplaude os que impõem a sua vontade pela força. Todos nós vemos imagens violentas todos os dias na TV. A truculência nas palavras, nas atitudes, é vista todos os dias pelas famílias, nas escolas, no trabalho, e até na igreja, até dentro da igreja. Quantos conflitos não mediei dentro da igreja, né, por questões assim de pessoas quererem se posicionar e se colocar nas posições à força mesmo, impondo ali, né, as suas vontades ali com violência. E quando eu digo violência, em todos os aspectos. Nós estudamos bastante no nosso trabalho, né, e existem estudiosos que falam disso, né, da comunicação não violenta. E eu vejo que essa tentativa de nós termos um mundo menos violento, uma sociedade menos violenta, ela é recorrente. Sempre existem pessoas que estão palestrando, falando sobre esse assunto, mas eu acredito que assim, a conscientização é importante, mas de fato a mudança por completo ela não vai ocorrer somente com a conscientização das pessoas com relação à violência. Precisa de um ingrediente a mais para que isso, na verdade, seja como parte do nosso pensamento. As palavras e as atitudes das pessoas hoje têm sido essas. As pessoas estão estressadas. Na última mensagem da quarta-feira eu disse, né, que os grandes conflitos dentro de casa têm sido pelo aumento do convívio. As pessoas estão agressivas, e antigamente nós vimos que as pessoas também eram agressivas no trânsito. E hoje nós estamos vendo alunos estressados, né? Tem até um vídeo de um garoto que vazou, né? Ele estava numa aula no Zoom e esqueceu de fechar o áudio e acabou xingando a professora. E os alunos também pensam assim, que nós estamos estressados com esses professores dando aula online, né? Mas os professores também estão estressados com os alunos nessa situação, porque todos vivemos um ambiente de estresse.
Sem falar nos pais, né, que não aguentam, estão estudando de novo junto com os filhos, né, mediar esse conflito do filho dentro de casa estudando, tudo isso tem deixado as pessoas estressadas, todos estão estressados, alunos estressados, e aí o professor que é pai também se estressa com seus próprios filhos, perde a paciência, e parece que o mundo desconhece a mansidão. Parece que o mundo nunca ouviu falar sobre isso. E não enxergam a mansidão como uma virtude. Enxergam ela como um sinônimo de fraqueza mesmo. E não sei se você já parou para pensar nisso, né? Ela até virou um sinônimo de ofensa, a mansidão. Quando uma pessoa quer ofender a outra, como se não bastasse de chamar ela uma palavra que eles utilizam para aquele que foi traído, né? Eles ainda o chamam de tananã manso. Como se a mansidão não fosse uma virtude. E aqui nesse termo que é utilizado para dizer como um termo pejorativo ainda. Ou seja, você está sabendo do que está acontecendo e não faz nada? Como assim? Se impõe, seja violento ou dê uma resposta à altura do que está acontecendo com você. Jesus está nos dizendo nesse texto que não são os valentes que são felizes. Jesus está dizendo nesse texto que são aqueles que são felizes, são os humildes. E não são os que perdem o controle que são felizes, mas aqueles que têm o domínio próprio. E não são felizes aqueles que reivindicam seus direitos com violência, mas aqueles que abrem mão dos seus próprios direitos. Esses são felizes. Jesus deu um exemplo com a sua própria vida. Ele foi como uma ovelha muda ao matadouro. Ele não veio como um rei que todos esperavam. Um rei com a sua espada, com o seu cetro de ouro, com a sua capa real e com os seus soldados de exército. Jesus veio como um servo, humilde, sofreu e morreu calado. E ele nos deixa essa recomendação. Os mansos e não os violentos são esses que vão herdar a terra. É isso que está dizendo nesse texto. A recompensa divina tem endereço, irmão. E o endereço é que ela atinge aqueles que são os mansos e não os que são violentos. Como tem sido sua atitude? Como tem sido seu pensamento? Como tem sido a tua vida nesses dias? Você tem conseguido se encontrar? Você tem conseguido se controlar? Você tem tido domínio próprio? Como tem sido a sua atitude? Como tem sido a sua reflexão nesses dias? Eu quero terminar lendo um texto com você que se encontra lá em Mateus capítulo 11, versículo 29. O próprio Jesus dizendo. Olha esse texto, que lindo. Mateus capítulo 11, versículo 29. Diz assim: Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixe que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a sua alma. Versículo 30. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Jesus está dizendo para nós nessa manhã: deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a sua alma. Pense nisso, reflita. Quando você estiver sendo tentado a ter outra atitude, diferente dessa atitude que Jesus nos diz que felizes são aqueles que são os mansos, porque eles herdarão a terra, que a gente consiga ter o controle e o domínio e a ajuda do Espírito Santo para a nossa vida. Amém? Pense nisso, reflita nessa palavra e compartilhe essa palavra com as outras pessoas. Vamos orar? Pai, te agradecemos nessa manhã pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por podermos enxergar em todos os momentos da tua vida o teu cuidado no ensinamento conosco. Sabemos que por essa nossa passagem aqui, ó Pai, por esse mundo, Senhor, corruptível, por esse mundo que, ó Pai, vai se acabar,
Nós precisamos aprender, ó Pai, com o Senhor, muitas lições que o Senhor nos deixou na Tua Palavra. E em cada momento da nossa vida, o Senhor nos abre uma porta, uma janela, para podermos enxergar um outro ensinamento que o Senhor está nos dando. E nesse momento nós precisamos aprender, sim, Senhor, a nos controlar. Nós precisamos aprender, sim, Senhor, a buscar as atitudes que nos farão homens e mulheres felizes. E como a Tua Palavra diz, que são bem-aventurados. Abençoa a Tua igreja, o Teu povo, e nos dá um dia abençoado em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão e a consolação do Espírito esteja com todo o povo de Deus, de agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor.